Amados irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, mas a mensagem dessa noite vai focar do verso 8 até o verso 21, que é a continuação. Daniel, capítulo 1. Apenas a título de informação, na nossa Bíblia em português, Daniel é colocado como um profeta, como um dos profetas maiores. Entretanto, Daniel não é um profeta de ofício. Ele era um jovem na Babilônia, que teve algumas visões. Na Bíblia hebraica, ele é colocado entre os livros históricos. Então, ele consta aqui como profeta, mas ele não é exatamente um profeta de ofício, como era Ezequiel, como era próprio Amós ou Isaías, assim por diante. Vamos ler a palavra do Senhor, que é inspirada. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração, a dieta, a comida diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava
legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Esta é a palavra do Senhor. Bendito Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez na Tua casa, diante da Tua santa e bendita presença, para render-te toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Fazemos isto, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E nesta noite, Senhor, nós queremos Te dar graças por tudo que o Senhor bondosamente tem nos dado. Cada uma das bênçãos. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, apesar de todas as lutas e tribulações. Queremos ainda, Senhor, orar em favor do Teu povo, da Tua igreja, pedir ao Senhor que abençoe o Teu povo com graça, com misericórdia, com fidelidade, sustentando-o com Tua mão de graça e de poder. Também, Senhor, abençoa a nossa nação. Nação esta que tem sofrido tanto com esta pandemia. E agora, Senhor, com as ações que temos vivido, a inflação, o aumento dos alimentos, dos combustíveis, as incertezas jurídicas, políticas, tudo isso, Senhor, tem feito com que o povo brasileiro sofra. Mas nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono e que o Senhor governa o mundo e a nossa nação de maneira soberana. Nós dependemos dos governantes e devemos orar por eles, mas nós não confiamos cegamente neles, nós confiamos no Senhor. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em vacina, mas nós confiamos no Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos e nada foge à Tua vontade. O mundo pertence ao Senhor, o Brasil pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. E nesta noite nós estamos aqui para o encontro solene contigo. E nós Te pedimos, Pai, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração e grava, Senhor, a Tua palavra com letras vivas pelo Teu Espírito em cada coração aqui. Deus bendito, que do menor ao maior aqui, do mais novo ao mais velho, que cada um, Senhor, seja tocado pela Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, visite cada coração aqui nesta noite. Fala, Senhor, pela boca e pela instrumentalidade do Teu servo. Que seja ele, Senhor, tão somente um instrumento nas Tuas mãos, para a proclamação fiel, simples e objetiva da Tua palavra. Tudo isso nós Te pedimos com gratidão, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém.
No domingo passado, nós vimos que Daniel e os seus 3 amigos foram levados para o palácio de Nabucodonosor, na Babilônia. Eles foram levados como cativos. Daniel tinha cerca de 14 anos, então era um adolescente ainda. Nabucodonosor foi inteligente, ele não queria oprimir o povo de Judá. Ele queria abraçar esse povo e trazê-los para a sua cultura. Escravos se rebelam. Mas ele não queria tornar aquele povo escravo. Ele queria abraçar aquele povo. Daniel e seus amigos vão passar por um período de preparação, como se fosse uma faculdade na Babilônia. E Daniel e seus amigos teriam que estudar a língua, a cultura babilônica, a literatura, a ciência, as artes, a música, a história. Eles tinham que ser preparados para servir o rei. E quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi mudar os seus nomes. Não era simplesmente uma mudança de nome quando nós nos casamos e nós colocamos lá, as mulheres colocam o nome do esposo, né, o sobrenome no final. Não é simplesmente registrar um nome quando vamos ao cartório registrar o nascimento do nosso filho. Não era uma mudança social, era uma mudança efetivamente religiosa. Era como se Nabucodonosor estivesse dizendo para eles: olha, os seus nomes apontavam para o seu Deus, o Deus do pacto, mas agora os seus nomes apontam para um novo Deus, ou vários deuses. Nebo, Marduk, Bel. Então era uma mudança essencialmente religiosa. Mude o nome e você muda a identidade. Isso nos faz pensar que quando um cristão ele perde a sua identidade como crente, ele também perde de alguma maneira o seu referencial. Quando um cristão ele não se identifica mais como um cristão onde ele vive, onde ele trabalha, ele perde a sua identidade cristã. Ele está a um passo de viver como um mundano, como um descrente. E mais cedo ou mais tarde ele vai ser engolido, ele vai ser abraçado pela cultura ao seu redor. Quando nós nos convertemos a Cristo, a coisa mais importante que nós carregamos não é o nosso nome social, mas é o nome de Cristo. Quando nós vamos a uma festa, quando nós vamos à praia, quando nós vamos a um restaurante, quando nós vamos em qualquer lugar, o nome que nós carregamos não é o nosso nome social, não é aquele nome que está lá na nossa habilitação ou no nosso CPF, mas o nome que nós carregamos é o nome de Cristo. Então quando as pessoas nos veem, elas estão vendo Cristo em nós. E essa é a nossa identidade. Nós somos crentes. Então Nabucodonosor queria mudar não apenas o nome, mas a identidade religiosa daqueles 4 jovens. Eles poderiam até ter os seus nomes externos, sociais mudados, mas no seu coração, eles continuavam como Daniel, eles continuavam como Ananias, eles continuavam como Misael e como Azarias. No primeiro desafio, eles venceram. Eles continuaram adorando o seu Deus. Mas Nabucodonosor não sabe disso. E ele vem agora com um segundo desafio. Ele quer trazer Daniel e seus amigos para o seu lado. E não só eles, mas todos aqueles jovens que foram escolhidos a dedo para servirem Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor tem uma outra proposta. Ele quer garfar aqueles jovens, atraí-los por meio da comida. E é para isso que nós vamos olhar hoje à noite. E a pergunta é: como é que Daniel vai se sair? Como é que os seus amigos vão se sair diante de um banquete tão tentador? Como?
O tema da minha mensagem, então, à luz disso, é: seja firme em meio às pressões. Seja firme em meio às pressões. E como é que nós podemos, então, ser firmes em meio às pressões de um mundo tão tentador? Primeiro caminho: dependa inteiramente de Deus. Dependa inteiramente de Deus. Daniel e seus amigos terão uma longa jornada de estudos pela frente. Serão 3 anos de preparação. 3 anos. Daniel e seus amigos não deveriam se preocupar absolutamente com nada. Moradia, roupa e muito menos a alimentação. O que é que o rei fez? O rei determinou a Aspenaz que Daniel, seus amigos e todos aqueles jovens que vieram de Judá, nós não sabemos quantos, eram muitos certamente, comessem da comida do rei, do banquete real. Pare e pense. Quantas pessoas na Babilônia não dariam tudo para comer a comida do rei? Você já pensou assim, ir lá para Brasília, comer com o presidente? Poucas pessoas têm esse privilégio. Ou imagine você estar viajando para Londres, e você está lá em frente ao Palácio de Buckingham, e a Rainha Elizabeth vem até você e diz assim: olha, eu quero te convidar para vir comer um banquete comigo. Isso é uma coisa impensável, não é? É impensável. Claro que é impensável. Mas o rei traz aqueles jovens assim: vocês terão o privilégio de por 3 anos comerem da minha mesa o banquete que eu vou lhes dar. Você consegue entender que privilégio? Quem é que negaria um convite desse? Quem em sã consciência diria: não. Não quero comer do seu banquete, não. Eu estou bem aqui comendo o meu arroz com ovo. Pois é. Daniel e seus amigos rejeitaram. Não o convite, mas a ordem do rei Nabucodonosor. Eles literalmente abriram mão de serem banqueteados diariamente com a comida, com as finas iguarias do rei Nabucodonosor. E veja, irmãos, era uma questão importante, era uma questão de vida ou morte, eles poderiam morrer. Se a informação chega para o rei: olha, tem um pessoalzinho aqui que não quer comer só comida não. O rei poderia dizer assim: ok, mate-os e está resolvido o problema. Mas a pergunta que nós temos que responder é: por que é que Daniel e seus amigos não quiseram comer das finas iguarias do rei? Por quê? Já pensou nisso? Eu creio que não havia muita diferença na comida. O problema não era a comida em si. Embora a comida judaica fosse uma comida kosher, a dieta kosher, aquela comida levítica determinada pelo Antigo Testamento, eles não poderiam, por exemplo, comer carne de porco e certos tipos de peixe. Então tinha toda uma dieta alimentar judaica. Eu acho que o problema não era esse. Não era comida pela comida. Mas também acho que o problema não era uma questão religiosa. Ah não, aquela carne que era servida antes foi consagrada a um deus pagão. Acho que o problema não era esse. Porque se o problema for esse, Daniel então passou 70 anos na Babilônia sem comer carne e sem tomar vinho. Concorda comigo? Ou seja, ele passou 70 anos comendo fruta, verdura, cereais, etc. e tal. E o próprio Daniel disse que ele comeu carne e tomou vinho. Ele disse isso, não sou eu não. Se você olhar lá para o capítulo 10, versículo de número 3, veja que é que Daniel diz aí: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum. Aí você fala: tá vendo, pastor, não comeu. Leia o restante do texto. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, em algum momento, Daniel comeu carne sim, e tomou vinho. Então veja que a questão não era a comida em si, e nem era o aspecto religioso envolvido nela. Não era. Eles escolheram comer somente aquilo. Veja, aqui está a chave.
Eles escolheram comer somente aquilo que crescia naturalmente, ou seja, grãos, verduras e legumes. E decidiram tomar apenas água corrente, não vinho. O que é que isso significa? Isso significa que o objetivo de Daniel e dos seus 4 amigos era manter um estilo de vida simples, que os lembrasse cotidianamente que eles dependeriam daquilo que Deus lhe daria e não daquilo que o rei Nabucodonosor lhes daria. Você entendeu? Em outras palavras, é como se Daniel e seus amigos estivessem dizendo o seguinte: nós queremos depender 100% de Deus. O problema não é a comida, nós queremos depender 100% de Deus e não daquilo que o rei vai nos dar. Você entendeu? Essa é a decisão que Daniel e os seus amigos estão tomando. E nós também somos lembrados que nós também precisamos depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Esse é o ponto. Precisamos depender mais de Deus e menos de nós mesmos quando nós estamos debaixo de uma pressão grande. Grande. E eu diria que o caminho é começar agradecendo a Deus pela refeição diária. Seja grato a Deus por aquilo que Deus te dá diariamente. Mas um outro caminho também para depender mais de Deus e menos de nós é o caminho do jejum. O jejum, ele é um recurso muito poderoso na vida cristã, muito. O que é jejum? Jejum não é uma simples abstinência. Eu já vi crente falar assim: eu vou fazer jejum de chocolate, de internet, de mídia. Isso não é jejum. Isso é abstinência. O máximo que você vai conseguir é não engordar ou, quem sabe, perder alguns quilos. Mas isso não é jejum. O jejum bíblico é: eu não vou comer hoje, eu não vou me alimentar hoje, ou dessa refeição, daquela refeição, porque eu quero ser lembrado. E assim como o meu corpo carece do alimento, a minha alma carece de Deus. Esse é o ponto. Tanto é que o salmista, no Salmo 63, versículo 1, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus assim: Senhor, eu não quero depender de mim, das minhas forças, da minha capacidade, mas eu quero depender do Senhor. Essa semana passada, eu recebi um jovem numa das salas do seminário. Ele disse: pastor, eu estou angustiado, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pois não. E ele abriu o coração. E eu chorei com aquele jovem pela luta que ele estava passando. E há certas circunstâncias que você não sabe nem o que dizer para a pessoa. Tão grande é a luta dela. Fala: meu Deus, o que eu vou dizer? Então eu olhei para ele no fundo dos olhos e disse assim: meu irmão, jejue. Faça jejum. Ele disse: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Jejue. Aprenda a depender mais de Deus e menos de você mesmo. Hoje você está tentando vencer as suas lutas por suas próprias forças. Quando você aprender a depender mais de Deus, Deus agirá por você. O apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é meio contraditório, não é? Como é que eu posso ser forte quando eu sou fraco? Quando eu percebo que eu não sou nada. Quando eu percebo que eu não passo de uma simples poeirinha do chão. Quando eu percebo que em mim não há força nenhuma. Quando eu percebo que em mim não há capacidade nenhuma. Então eu busco esse Deus e dependo dele. Então quando sou fraco é que sou forte. E então Cristo,
ele olha para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, eu sei que você tem um espinho na carne e você me pediu 3 vezes para tirá-lo, mas Paulo, a minha graça te basta. E esse é o ponto de Daniel. Daniel está debaixo de uma pressão grande para abraçar aquela cultura, os valores, mas Daniel está dizendo: não, eu preciso depender de Deus e não daquilo que o rei me dá. Daniel não era um super-herói. Eu sei que muitas vezes a gente olha para Daniel e fala: meu Deus, Daniel era fantástico. Não, ele não era. Daniel não era um super crente, não era. Daniel não era invencível. Daniel era um menino de 14 anos, que no meio de uma cultura completamente diferente e adversa, ele disse assim: ok, eu tenho que olhar para Deus, para eu sobreviver neste lugar, mantendo viva a minha fé. Esse é o ponto. Mas Daniel era muito sábio. O que é que Daniel fez? Tomada a decisão, ele chegou para Aspenaz e disse assim: olha, eu desejo não comer a comida do rei. Seria possível? E Aspenaz disse: não, não é possível. Não é possível porque se o rei perceber que você está abatido, eu vou perder minha cabeça. Mas sabe aquela resposta de burocrata de empresa? Não, sabe como é que é? A gente tem que falar com o chefe, sabe como é que é? Tem todo um trâmite, tem que ser seguido. Não é bem assim. É a resposta de um burocrata. Mas ele não disse um não assim bem declarado. Disse: olha, Daniel, eu não iria por esse caminho, não. Mas Daniel, ele era insistente. E Daniel, ele não desistiu de seguir firme no seu propósito de depender de Deus. O que é que ele fez? Passei. Vou falar com o cozinheiro. Era o cozinheiro-chefe, era a pessoa, abaixo de Aspenaz, era a pessoa mais importante ali, era o subalterno. Diz: bom, já que não deu aqui, vou tentar aqui. E ele foi. E ele chegou para o cozinheiro e disse assim: olha, eu tenho uma proposta. E a proposta é a seguinte: faz um teste de 10 dias. Se a nossa aparência não estiver melhor do que a dos outros jovens, sem problema. Vamos comer carne e vamos tomar vinho. Nos experimente por 10 dias. Faça esse teste. Nos dê apenas grãos, frutas, verduras, legumes. Apenas isso. E o cozinheiro aceitou. Ok, Daniel. Contrato fechado, vamos em frente. Então Daniel e seus amigos comeram frutas, verduras, cereais por 10 dias e tomaram apenas água. E o que aconteceu depois de 10 dias? A aparência de Daniel e dos seus amigos estava muito melhor do que a dos seus amigos que tomaram vinho, comeram carne das finas iguarias do rei. Foi uma coisa assim espantosa. Quando a Bíblia fala que a aparência deles era melhor, naquele contexto significa que o rostinho deles ficou mais cheio, ficou mais gordinho. É isso que quer dizer aparência melhor. Mas é uma coisa estranha, porque teoricamente eles deveriam estar mais abatidos. Água, verdura, cereais. Mas eles estavam melhores, muito melhores. Isso foi surpreendente. Então nós podemos imaginar aquele cozinheiro ficando vislumbrado. Peraí, como é que pode um negócio desse? Teoricamente, Daniel e seus amigos deveriam estar mais abatidos e não robustos. Eles não comeram por 10 dias nenhum carboidrato. Nem vinho, nem proteína, nem carne, nem outras coisas, nem pão. Absolutamente nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você antes que você tire alguma conclusão errada. Esse texto aqui não é uma ordem, nem um encorajamento para a gente ser vegetariano. Eu sei que talvez alguém esteja pensando: tá vendo só? Daniel era... Não, ele não era vegetariano. Ele comeu carne e ele tomou vinho. Ele comeu carboidrato certamente. Então esse texto não é nenhum encorajamento. O ponto do texto aqui não é esse. O ponto é: Daniel estava dependendo de Deus. Esse é o ponto. E não dependendo do rei para se manter firme no seu propósito de servir a Deus. Então, irmãos, a grande lição é que nós precisamos depender de Deus quando nós decidimos ser corajosos em meio às pressões do mundo.
nós não perdemos nada quando nós nos recusamos a comprometer a nossa fé. Nada, nós não perdemos absolutamente nada. Daniel e seus amigos, eles poderiam, irmãos, muito bem, ter simplesmente adotado a mesma postura dos outros jovens. Ninguém ia se importar. Eles estavam longe da terra, estavam fora dos olhos dos seus pais, estavam longe dos olhares religiosos dos seus líderes. Ninguém ia falar nada se eles comessem uma carne, se eles tomassem o vinho do rei, comessem do banquete do rei. Ninguém ia dizer nada. Ok, está tudo bem. Gente, afinal de contas, a nossa vida está dura, né? Então pelo menos, vamos comer da comida do rei. A gente já está aqui, fora da nossa cultura. Vamos comer. Então perceba que o ambiente em que eles estavam era um ambiente muito propício para que eles abraçassem a cultura. Mas eles não comeram. E por que eles não comeram? Porque era uma questão de consciência para com Deus. Então isso significa que não importa o lugar, não importa a situação, não importa a pressão, nós precisamos ser corajosos e depender de Deus em todo o tempo. Se nós não tivermos dispostos a pagar o preço, irmãos, nas pequenas coisas, nós não estaremos também dispostos a pagar o preço nas grandes coisas. Eu queria dar uma palavra para todos nós, mas em especial para os nossos jovens e adolescentes nessa noite. Você lida ou você lidará com pressões na sua vida o tempo inteiro. O mundo vai se colocar diante de você com um grande banquete. E ele vai te oferecer, está vendo? Está aqui. Coma, se esbalde, seja feliz. Ou como dizia aquela música lá dos anos 80, não se retraia. Lembram? Não se reprima. Isso, obrigado. Estou ultrapassado mesmo. Não se reprima, está aqui. Viva, seja feliz. O mundo está te abraçando assim. Venha, seja feliz. Quando você for para a universidade, você vai estar longe da sua família, dos olhos dos seus pais. Você provavelmente terá ali poucos crentes, ou talvez nenhum na sua sala. Ou se tiver, você ainda não vai saber quem é ou quem não é, porque está todo mundo assim meio ainda, não é, discreto no início. Não vai ter ninguém para dizer assim, olha, eu sei que você está aqui na universidade, vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia aqui no intervalo. Isso não vai haver lá, muito provavelmente. A universidade pode ser a sua Babilônia. O seu trabalho pode ser a sua Babilônia. Venha, entre no nosso esquema. A gente tem um esquema aqui para ganhar dinheiro fácil. É só fazer isso e aquilo outro. A Babilônia pode ser os seus relacionamentos também. Ou talvez as mídias sociais. Veja como é fácil ser famoso. Exponha-se nas mídias e você vai receber aplauso das pessoas. Todo mundo vai te olhar e falar assim, poxa vida, que vida bonita. Venha. O mundo vai te pressionar e dizer assim, venha, abrace, seja feliz. E a pergunta é, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Você sabia que quando os jovens entram na universidade, 50% perdem a sua fé? 50%? 75% dos jovens se esfriam quando entram na universidade. A universidade pode ser uma Babilônia. E o que você vai fazer? Você vai depender de Deus e ser corajoso? Ou você vai aceitar o banquete do mundo? Há uns meses atrás, uma jovem me procurou muito feliz para contar uma experiência dela. E eu vibrei com aquilo. Ela está fazendo um estágio numa empresa, espécie de um contrato. E a chefe dela pediu para que ela fizesse alguma coisa que ela sabia que desagradaria a Deus lá na frente. E ela temeu.
como qualquer um de nós temeria. A chefe poderia dizer assim para ela: você não quer fazer? Ok, bye bye, tem quem faça. Mas ela orou, ela confiou em Deus, ela buscou a presença do Senhor. E com toda a sinceridade de jeito, ela chegou para a chefe e disse assim: eu não posso fazer isso. Porque isso vai contra a minha fé, contra os meus valores. E na medida em que eu preparava o meu sermão ao longo da semana, a imagem e essa voz vinha à minha mente daquela jovem dizendo: eu não posso fazer isso, porque isso vai contra a minha fé. E ela não fez. E Deus concedeu a ela graça e misericórdia para que a chefe a entendesse. Ok? Eu respeito a sua fé. Deus a honrou. E a pergunta é: de quem você tem dependido? De você mesmo? Das suas forças, da sua capacidade? Ou de Deus? Seja firme em meio às pressões. E para ser firme, você precisa primeiro depender inteiramente de Deus. Lembre-se disso. Você não pode nada. Você precisa de Deus. A segunda coisa para você se manter firme em meio às pressões: saiba que Deus te honrará do modo dele e no tempo dele. O período de treinamento de Daniel e de seus amigos chegou ao fim. 3 anos se passaram. 3 anos. Daniel comendo legumes, verduras e cereais. E tomando água. E durante 3 anos, eles se dedicaram intensamente ao conhecimento da cultura e da língua babilônica. Não pense você que Daniel ficou sentadinho lá no palácio. Tragam a minha comida. Não. Ele trabalhou e trabalhou arduamente. Ele estudava dia após dia. Ele fez a parte dele. É como alguém que precisa passar no vestibular. Não adianta só orar: Senhor, me dá graça para passar no vestibular. Ok? Orar é importante? Claro que é. Mas se você não estudar, você nunca vai passar no vestibular. Você pode ser a pessoa mais crente do mundo. Porque esse milagre eu tenho certeza que não vai acontecer. Porque não é assim que Deus trabalha. Os reformadores, Lutero e Calvino, eles tinham uma frase muito interessante, uma frase latina, que dizia assim: orare et labutare. Ore e trabalhe. Ore e trabalhe. Ore e trabalhe. É assim que Deus faz. Então Daniel trabalhou com seus amigos por 3 anos, e eles estudaram assim muito arduamente por 3 anos. Contudo, a Bíblia diz que Deus foi gracioso. E foi Deus quem concedeu a Daniel e seus amigos inteligência e sabedoria em toda a cultura, em todo o conhecimento babilônico. Mas para Daniel, Deus deu um plus. Deus deu a ele inteligência para discernir visões e sonhos. Ele recebeu algo que os seus amigos não receberam. Deus tinha um plano especial para Daniel. Bom, então, depois de 3 anos, o que aconteceu? Finalmente chegou o grande dia, o dia do vestibular. E todos aqueles jovens, que eram muitos, compareceram diante do rei Nabucodonosor. Não sabemos quantos, mas eu imagino todos eles ali perfilados. Os oficiais de um lado, oficiais do outro. Os grandes sábios da Babilônia assentados ali ao redor do rei. E estavam ali todos aqueles jovens perfilados lado a lado. E a Bíblia então diz que Nabucodonosor começou a fazer perguntas para cada um deles. E o rei esperava então que eles respondessem de maneira muito satisfatória. E estavam lá, dentre aqueles jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram testados em todas as áreas do conhecimento. Eles foram testados, certamente, na literatura babilônica, nas artes, na música, na história, nos conhecimentos gerais. Perguntas
foram feitas das mais variadas. E sabe o que aconteceu? Daniel e seus amigos foram encontrados os mais sábios entre todos os jovens. Isso não é fantástico? Mas tem um detalhe. O texto diz que quando o rei comparou o conhecimento de Daniel e dos seus amigos com os homens mais sábios da Babilônia, que aqui é chamado de místicos, de feiticeiros, né? Pessoas que lidam com magia, pessoas que lidam com encantamento, aqueles sábios místicos. A Bíblia diz que eles foram encontrados 10 vezes mais doutos, 10 vezes melhores. Quer dizer, eles tinham um conhecimento, claro que é um número fictício, mas muito superior àqueles homens, muito, muito mais superior. Eu fico imaginando Nabucodonosor, pasmo, estarrecido com o conhecimento daqueles jovens. Agora, pense naqueles místicos. Como é que eles podem? Como isso é possível? E eu imagino que isso tenha gerado muito comentário e muita inveja. E nós vamos ver nos capítulos sequentes que de fato essa inveja trouxe muitos problemas a Daniel e seus amigos. Agora eu quero que você entenda que todo esse conhecimento de Daniel e dos seus amigos não foi simplesmente porque eles eram bons, mas foi porque Deus os honrou diante do rei e diante dos oficiais. Tanto é que o texto diz que imediatamente Nabucodonosor chamou Daniel e seus amigos e lhes colocou como servos do rei, as pessoas mais importantes da Babilônia. Pense em termos de comparação. Você está numa empresa, 20 anos. Aí chegam 2 rapazes formados na faculdade, 2 engenheiros, recém-formados. E você está lá 20 anos na empresa, esperando por aquela promoção. Aí chegam 2 menininhos, saíram das fraldas da universidade, acham que sabem tudo. Aí o chefe fala assim, ok, agora vocês serão chefes desses 20 aí, ó, que estão aí, há 20 anos. Aí você fala, mas como assim? Peraí, eu estou aqui há 20 anos. Foi isso que aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles foram colocados na posição mais alta na Babilônia. Mas eles não estavam lá pela sua própria capacidade, mas porque Deus os colocou, porque Deus os honrou. E a pergunta é, por que Deus os colocou naquela posição? Para que Daniel e seus amigos fossem bênção na Babilônia. Para que Daniel e seus amigos influenciassem a Babilônia e não fossem influenciados pela Babilônia. Tanto é que o último versículo do capítulo 1 termina dizendo, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, passaram-se 70 anos. 70. Quantas gerações Daniel não pôde influenciar no cargo onde ele estava? Já parou para pensar nisso? Quantas e quantas pessoas ele abençoou, até mesmo o seu próprio povo que estava lá cativo. Deus honrou Daniel e os seus amigos. Deus honrou. E isso significa que quando nós decidimos honrar a Deus, confiando que Deus nos sustentará, Deus também nos honrará no seu tempo e do seu modo. Meus irmãos, Deus sempre honra os servos fiéis. É só olhar para a história. Deus sempre tem honrado os servos fiéis. Sempre, sempre, sempre. Hoje pela manhã eu falava na escola dominical. Milhares e milhares de pessoas saíram do Egito. Caminharam 40 anos no deserto. Quantas pessoas entraram na terra prometida? 2. Por quê? Porque eles decidiram honrar a Deus. Os demais foram incrédulos. Então quando nós honramos o Senhor também nos honra. Como disse o profeta, aqueles que me honrarem, eu honrarei. E Deus tem honrado os seus servos ao longo da história. Deus honrou Pedro e João diante do Sinédrio. E eles saíram de lá dizendo, nós vamos continuar pregando o Evangelho, mesmo que vocês nos ameacem. O Senhor honrou Paulo durante o seu ministério. O Senhor honrou Lutero.
para que ele continuasse sendo um servo fiel das Escrituras e pregando que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus e não por obras. O próprio Pai honrou o seu Filho quando lhe deu vitória sobre a morte. Mesmo que aos olhos humanos Jesus tenha morrido como um coitado na cruz do Calvário, mas Deus o honrou, porque na cruz do Calvário Jesus derrotou a morte e derrotou Satanás. Então o Senhor honrou o seu Filho. Se você decidir honrar a Deus, o Senhor também vai te honrar, meu irmão. Não tenha dúvida disso. E Ele vai fazê-lo no tempo dEle e do modo dEle. Se você for fiel no pouco, você será fiel no muito. Mas se você for infiel no pouco, você também será infiel no muito. Quando Jesus falou sobre o preço do discipulado, Ele disse assim para os seus discípulos: ok, quem quer vir após mim, quem quer ser o meu discípulo, então primeiro, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades e desejos, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Ele disse? Então seguir a Cristo, irmãos, tem um preço, tem um custo, e esse custo não é pequeno. Mas também seguir a Cristo tem recompensas, e não são poucas. Quando nós seguimos a Cristo nesse mundo, muitas vezes nós vamos pagar um preço alto, mas a alegria, a satisfação, a comunhão com Cristo é infinitamente melhor do que qualquer luta que venhamos a enfrentar neste mundo. Muito, infinitamente melhor. E quando você chegar na glória, naquele grande dia final, o Senhor vai te receber e vai dizer assim para você: bem-vindo, servo bom e fiel. Entra. Festeje comigo. Bem-vindo. Deixe-me concluir a mensagem desta noite. Daniel e seus amigos, eles tinham tudo para assimilar a cultura daquele mundo paganizado. Tudo. Eles estavam longe da sua terra. Eles estavam longe dos olhos dos seus pais. Ok, agora não tem pai aqui para me ver, não. Eles estavam longe dos olhos dos seus líderes religiosos, dos seus pastores. Mas apesar disso tudo, eles foram deliberadamente corajosos em dizer não aos valores, à cultura, ao banquete que a Babilônia lhes oferecia. Ah, meus irmãos, eles sabiam que para manter essa decisão, eles teriam que depender de Deus e não das suas forças. Mas eles também sabiam que Deus, no seu tempo, haveria de honrá-los. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Mas eu quero nessa noite que você tire os seus olhos um pouquinho de Daniel. Eu quero que você olhe para Cristo. Jesus, ele sabia desde o início que ele caminhava para a cruz. Ele sabia disso, ele sempre soube. E Jesus, ele foi tentado, ele foi pressionado de todos os modos a dizer não à vontade do Pai. Pedro chegou para ele e falou assim: que cruz, Senhor? Que conversa é essa? Senhor, não, para com isso. O próprio diabo chegou para ele e lhe ofereceu muitas e muitas coisas para que ele negasse a cruz. Mas Jesus experimentou a pior de todas as pressões. Ele experimentou a cruz do Calvário. Você acha que ele não foi tentado a dizer não à cruz? A Bíblia diz que Jesus estava orando no jardim do Getsemane. E a Bíblia diz que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. E ele chegou ao ponto de transpirar sangue por conta da dilatação dos seus poros. Ele foi tentado ao extremo. Mas a Bíblia diz que Jesus não sucumbiu ante as pressões. Ele permaneceu firme e fiel. Ele confiou no Pai. Ele fez a vontade do Pai. Então isso significa, irmãos, que Jesus, ele venceu as pressões. E porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. E como nós fazemos isso? Olhando para Ele, confiando nele, descansando na sua soberania, lembrando que Ele vai estar ao nosso lado todos os dias e vai dizer sim, não desista. Levante a cabeça, prossiga.
Nós não somos os únicos que sofremos pressões. No primeiro século, havia um grupo de cristãos que estava sofrendo uma pressão muito grande para que eles abandonassem a palavra, abandonassem o Senhor e se voltassem para a Babilônia do passado, para os antigos rituais judaicos. Os judeus diziam, mas vocês não têm um templo, vocês não têm um sacerdote, vocês não têm um sacrifício, vocês não têm nada, a sua religião é de segunda categoria, voltem para o judaísmo. E então houve um homem, que nós não sabemos o seu nome, alguns acham que foi Paulo, e ele escreveu uma carta para encorajar aqueles irmãos. E nós lemos um trecho dessa carta no capítulo 12 de Hebreus. E então ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Todos esses homens e mulheres do capítulo 11, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Sansão, homens e mulheres que deram a sua vida por amor a Cristo, por amor às promessas. Então o autor está dizendo, olha, essas pessoas estão olhando para vocês. A figura que ele tem aqui é a figura de um estádio. Então aquelas testemunhas estão assentadas ao redor daquele estádio, daquelas cadeiras, naquela grande arena, e o cristão está ali como que correndo a sua carreira cristã. Então ele diz assim, porque essas pessoas estão olhando para nós. Então desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E como é que eu vou correr essa carreira? Como é que eu posso não sucumbir a este mundo que todo dia me bombardeia com mídia, com banquete, dizendo, está aqui, viva, seja feliz. Como? Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para ele. Por quê? Porque o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do sofrimento. E ele está sentado à destra do trono de Deus. Isso significa que ele está lá intercedendo por você. Jesus ora por você a cada minuto da sua vida. Então quando você estiver sofrendo, passando por tentações grandes, lembre-se, Jesus está orando por você. Ele está orando por você. E ele termina dizendo, então considere, pense, pondere. Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Você acha que foi fácil para Jesus? Você acha que a cruz para ele foi simplesmente assim como ir à padaria e tomar um café da manhã? Ele foi para a cruz. Então o autor está dizendo, então quando você se sentir desanimado, lembre-se de Jesus. Porque ele suportou a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E por que você deve se lembrar disso? No final do versículo 3 diz, para que não vos fatigueis, para que você não se canse e para que você não venha desanimar na sua alma, a tal ponto de se esfriar na sua fé. Olhe para Jesus, confie em Jesus. Eu quero terminar o sermão dessa noite dando a você uma palavra de encorajamento. Eu não sei quais são as suas pressões no seu trabalho, jovem lá na sua universidade, nos seus professores que são mundanos e ímpios e que são ateus e que são evolucionistas e que defendem todo tipo de pensamento estranho, político, esquisito, seja lá o que for. Lá será a sua Babilônia. O seu trabalho poderá ser a sua Babilônia. Os seus relacionamentos poderão ser a sua Babilônia. Mas eu quero te encorajar, seja firme. Seja firme. Confie em Deus, dependa de Deus. Não sucumba ante as tentações. E lembre-se que Deus vai te honrar no tempo dele e do modo dele. Eu quero te encorajar nessa noite a manter firme a sua fé. Não sucumba. Você está como peregrino. Você está indo rumo à glória. Não desista. Não volte atrás. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Fique firme nele. Até aquele dia em que ele vai dizer, bem-vindo, servo bom e fiel.
Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E nós te agradecemos pelo exemplo de Daniel. Mas nós te agradecemos muito mais pelo exemplo de Cristo. Ele tinha tudo para ceder, para sucumbir ante as pressões daquele povo pecador. Mas Jesus foi fiel. E ele foi para a cruz, e ele venceu a cruz. E portanto nós somos lembrados que assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer nele, com ele e por ele. Então, Senhor, quem sabe nessa noite haja aqui pessoas que estão sucumbindo na fé. Quem sabe, Senhor, haja crentes aqui desanimados, frios. Crentes que estão vivendo apenas uma religiosidade vazia, frívola. Senhor, aquece de novo esses corações. Faz de novo, Senhor, a chama do Evangelho arder nesses corações, assim como no dia da sua conversão. Faz de novo, Senhor, amar Jesus como nosso Salvador. Faz de novo, Senhor, ter alegria em orar. Faz de novo, Senhor, sentirmos desejo de ler a Tua palavra. Traz de novo desejo ao nosso coração de participar do culto, de estar na comunhão do Teu povo. Ah, Senhor, traz novamente vigor ao nosso coração, para sermos testemunhas de Jesus, nesse mundo tenebroso. Ajuda-nos, Pai, a influenciar este mundo, como sal, como luz, e não sermos influenciados por esse mundo. Senhor, faz o nosso coração de novo pegar fogo pelas coisas do Senhor. Ó Deus, que ninguém saia daqui nesta noite sem ter o seu coração de novo aceso pela chama do Evangelho. E que cada um de nós, Senhor, saia daqui nessa noite para vivermos a nossa semana e ao longo dela sendo influenciadores do mundo, dependendo do Senhor para vencer as pressões, na certeza de que no tempo do Senhor e do modo do Senhor nós seremos honrados. Ó Senhor, reacende a chama dos nossos corações. Faz-nos olhar para o Teu Filho e ficarmos firmes nesta Babilônia pela qual passamos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.